bom dia! Começa agora mais um programa Simone Virtuosa, isso mesmo, já estamos no ar. E você, como sempre, é muito mais que bem-vindo e muito mais que bem-vinda. E o programa hoje, muito especial como sempre, com a sua participação aí de casa, tem a honra de receber a Kívia Leite, ela que é linda, maravilhosa profissional, premiadíssima na sua região. Vem ao programa hoje falar um pouquinho sobre cílios, sobrancelha e os cursos maravilhosos que ela ministra para você ficar empenhado no ramo do empreendedorismo. Tiago Rocha, no quadro Ciência Alimentar, vai falar um pouquinho sobre alergia e coceira, a famosa sarna. E hoje no programa nós teremos uma externa exclusiva no ateliê da Marta Sergonchini. Daqui a pouquinho, tudo isso no programa, os Missionários Kids da Paz Church, esta série que está revolucionando o mundo e tenho certeza que você de casa também. E hoje o tema é muito especial como sempre. Eles vão relatar um pouquinho e contar um pouquinho da história de Lázaro. Imperdível, né? Fica comigo, é tudo isso agora. Kívia Leite no programa, gente, olha que privilégio, direto da cidade dela, ela que é referência, como eu falei no início do programa, já chegou. Super bom dia, bem-vinda, tudo bem? Obrigada, Simone, bom dia, tudo bem? Gente, eu sou maravilhada com ela, maravilhada, sempre falo isso aqui. Linda, maravilhosa, e precisou realmente fazer aí uma micropigmentação surreal, né? Também os cílios, por mais que a gente é linda, tem que realmente realçar, né? Exatamente, a gente tem que cuidar da nossa imagem para poder transmitir isso para outras pessoas, Então, né? já é perfeito, dá pra melhorar. Sempre. É linda, gente. Estou assim, maravilhada. Bom, conta pra gente como começou, o que você é referência na cidade, o que você desenvolve realmente. A gente vai mostrar uma técnica exclusiva aqui no programa daqui a pouquinho, mas ela vai falar um pouquinho antes. Isso, exatamente. Eu fazia extensão de cílios, aquela técnica tradicional de 2, 3 horas até mais do que isso. Fio a fio. Fio a fio, volume russo. E aí, não muito contente que não dava para ter muito rendimento, descobri outras técnicas, me aperfeiçoei, desenvolvi a minha e hoje eu formo profissionais na minha cidade, no Brasil e até fora do Brasil. Bom, por isso que ela está no programa hoje, vai falar dos cursos também. Para iniciante, hoje já tem que ter uma noção. De zero. Então, exatamente uma empreendedora e abre sua empresa. Com toda certeza, de 15 até 70 anos, que é a idade das minhas alunas, não tem desculpa para entrar para esse método que é um sucesso aí. Homem também. Ainda não tive nenhum aluno, mas está aberto. Com certeza. Bom, conta pra gente como que surgiu essa exclusividade da sua técnica. Há de ficar inconformada de... E o mais do mesmo já existe, né? Vamos falar a verdade. Já existem muitas micropigmentadoras, enfim. Mas você sentiu a necessidade de fazer uma coisa só sua, exclusiva. Nem foi por isso, foi mais para agilizar o meu trabalho, né? E outra por conta da rentabilidade, né? A gente entra com uma renda extra e aí acaba ficando como renda extra porque não tem a possibilidade de aumento de ganho, né? Então, inconformada com isso, eu fui atrás de melhorar e aperfeiçoar outra técnica. Bom, a técnica que a gente vai mostrar agora, conta um pouquinho pra gente conversar depois. Exatamente, vocês vão ver agora a técnica Kívia Leite de extensão de cílios com os olhos entreabertos. Abertos, geralmente fechados. Exatamente. Geralmente não, sempre. Eu até falo aqui, né, que a gente deita, relaxa um pouquinho, faz fio a fio, mas o seu é com olhos abertos. Com os olhos abertos. Porque hoje em dia ninguém tem mais esse tempo de ficar, né, 2, 3 horas deitadas, com os olhos fechados, sem estar pagando as contas. Exatamente. Demora bastante realmente. Bom, roda a vinheta pra gente ver esse método incrível da Kívia. Bom, eu sou suspeita para falar, porque essa questão da rapidez também, da qualidade, do resultado é maravilhoso, né, Kívia? Exatamente, é isso que mais atrai o público e as clientes, e principalmente a mulher que está vindo de uma transição de carreira depois da pandemia, ou então uma mãe, né, recém-mãe, que não quer abandonar o filho em creche e voltar para a CLT, ela acaba se descobrindo, né, que ela consegue estar vivendo dessa profissão. Bom, consegue com certeza otimizar tudo. Porque você chega lá, faça, é linda, maravilhosa, e a manutenção é a mesma, os cuidados são os mesmos. A mesma coisa. As linhas de casa tem dúvida, é a mesma coisa. Exatamente, a mesma coisa, o único diferencial é o produto que a gente utiliza que não tem química, mas mantém com várias
Com vários testes que eu fui fazendo e adaptando essa técnica, conseguimos chegar numa durabilidade assim até acima de 30 dias. Gente, vai ter muita cópia, ou não? Porque assim, eu nunca vi fazer os cílios com os olhos abertos. Vai ver. Você falou dentro dos bastidores que dá pra ver o celular, dá pra conversar, ligar. Sim, Hoje em dia a gente não consegue ficar 2, 3 horas parado realmente. Tem que realmente, quem tem filho, como você falou, tem que ter uma pausa, né? Sim, as minhas clientes ficam no celular o tempo inteiro e quando vê já terminaram. Maravilhoso. A parte de baixo também? Ainda não. Ainda não. Vou Você pensar a respeito. Procura, né? Menos procura. Bom, vamos falar um pouquinho da academia, que você hoje é CEO dessa academia maravilhosa. Os cursos que você fornece lá, fala um pouquinho pro pessoal de casa. Isso, visando assim, mais uma vez poderia ter ficado com essa técnica só pra mim, né? Mas fui além, fui desenvolver métodos para fazer as mulheres terem rentabilidade na área da beleza. Então, se ela é manicure, depiladora, cabeleireira, agora ela tem a possibilidade de entender, estruturar o mercado dela, né? Nas redes sociais e faturar alto. Então, assim, eu tracei estratégias de tudo que deu certo para mim, montei vários cursos e estão hoje à disponibilidade ali no meu Instagram. Funcional, isso é surreal. Eu sempre falo que uma coisa legal, outra área da beleza, se você tem ali uma estética, por que não fazer de um tudo? Porque ela vai sair dali, ela vai fazer a sobrancelha no vizinho. Por que não com você fidelizar essa cliente e ter uma confiabilidade, né? É isso que eu Vamos falar da sobrancelha, assim, eu falo do visagismo sempre aqui. Você acha que tem tudo a ver com o visagismo, ou é o que ela quer e pronto, acabou? Eu tenho que sempre ter razão, mas nem sempre. Nem sempre, anamnese, né? Nem sempre, exatamente. É esse ponto que eu toco muito no meu curso, inclusive nos dois, né, que eu tenho curso de sobrancelha e de cílios, que é você fazer análise. Então, assim, hoje as pessoas querem se profissionalizar vendo videozinhos na internet. Aí chega uma cliente, ela não sabe o que fazer, o que oferecer para melhorar a vida daquela cliente, né? E aí é algo que a cliente quer disfarçar, acaba piorando e realçando mais. Aí você tem a questão do botox, que dá uma levantadinha também, tem que ter uma anamnese para saber o que ela já fez e o que ela vai fazer depois da sobrancelha. Exatamente, mas o ideal é se profissionalizar e parar de ficar pegando dicas na internet e pegar uma mentora, alguém que tenha credibilidade realmente no assunto, né? Certificado, credibilidade, enfim. Isso é muito importante. Como também empreender depois do curso, não é só fiz o curso e vou montar e acabou. Quem eu vou fazer depois? Quem eu vou contratar? Contador? Não é brincadeira. Por onde eu vou começar? Vou atender em casa, mas e depois? Qual o primeiro passo? Qual o próximo passo? Exatamente. Então, assim, só fazer um curso não é garantia de você ter sucesso na área da beleza, que é uma área tão rentável. Isso que diferencia amadoras de profissionais, né? É o conhecimento que elas têm que investir para estar trazendo isso para o trabalho delas. Até porque é um trabalho muito sério, eu falo que os olhos não é brincadeira. Exato. Eu já vi muitos casos de pessoas que tiveram problemas oculares. A gente vê isso na internet direto. Na internet mostra como faz, mas não mostra a consequência. Não fala quem pode fazer, quem não pode fazer, se tem idade mínima ou não. Hoje as meninas, eu falo sempre aqui, as meninas de 10 anos são super adultas. E elas querem cílios, querem fazer boca, mas não pode. Não pode. Então tem que ter esse cuidado. Tem que ter esse muita cuidado. menina fazendo, tem muita gente pensando só no dinheiro e realmente atendendo esse pessoal que não pode. Exatamente. É o que eu mais vejo na internet, nos grupos assim, as pessoas querem saber fazer, mas não sabem solucionar outras coisas, né? Querem ficar atrás de dicas e não de se aperfeiçoar. Bom, uma pergunta que eu sempre tive dúvida na questão dos cílios. O fio é compatível, mas diferente de ser loira, morena, negra, enfim, japonesa que também muda bastante, né? Tem o efeito boneca, tem vários efeitos. Ele é similar a todos os olhos? Sim. É uma cor só, de repente, com uma ruíva. Tem, mas é uma tecnologia que está vindo de fora, é um mercado que ainda está em expansão a respeito dessas cores. A gente tem os tradicionais, né? Mas não tem extensão de cílios feio. Sempre é lindo. E aí fez a extensão dos cílios, não precisa usar convex, não precisa usar delineador, como que é? Nada, a gente acorda já pronta, vida normal por quantos dias? Dá pra entrar na piscina, que eu sei. Dá, mar, vida normal. Só tem que ter os cuidados de não amassar, de não passar a toalha e acabar com tudo. Creme no cabelo pra não escorregar também. Exatamente, tomar muito cuidado com o protetor solar, mas a gente orienta, tem as orientações, é por isso que eu falo. Você tem que se profissionalizar para saber resolver todas as questões. Só saber fazer é o de menos, né? Quem não pode fazer aquilo? Acho que não tem ninguém nessa qualificação. Só a sobrancelha que tem que ter um certo cuidado. Também não. Também não. Olha que maravilha. O que influencia, na verdade, é a durabilidade que aquele procedimento vai ter. Uma pessoa, por exemplo, com tireoide, ela tem aumento da queda do pelo. Então, consequentemente, uma extensão que era para durar mais de 20 dias de uma pessoa que não tem, ela vai ser
Antes. Indiferente se é tireoide baixa ou alta. E independente se é tireoide ou tireoidismo, na maioria das bulas de remédio lá consta, né? Aumento da queda do pelo. Então, ela tem. Mas na ficha de anamnese a gente já consegue estar já verificando isso. Para quem tem alopecia ou está fazendo quimioterapia, também tem uma durabilidade diferenciada? Exatamente. Vou explicar. Exatamente. Exatamente. A gente recomenda para estar fazendo a manutenção ali com 10, no máximo 15 dias de manutenção. Bom, pós-procedimento, vida normal, piscina, praia, pode chorar, claro, de alegria, mas que nem princesa. Eu sempre falo na questão da que nem princesa. Tem uma moça no programa que ela faz, ela dá tchauzinho de princesa, de Miss. Isso. Agora a questão da noiva, eu me preocupo com isso. Vou casar, claro que vai ter muito chororô, enfim, a noiva chora, ou tem aquela técnica de colocar a língua no céu da boca que a gente ensina aqui no quadro de das noivas para não chorar, mas sempre tem choro. Tem risco de sair? Não. Não, de ser salgadinho, né? Lá. Esse é o maior erro que as pessoas que querem ter extensão de cílios cometem. Elas querem colocar para ocasiões especiais, mas tudo que a gente coloca na gente, exatamente, leva um tempo assim de uma adaptação, de até uns 2 dias. Então é importante, se você quer. Na prova da noiva, colocar. Não, colocar, já viu, o casamento é no mês que vem, já começa a vir sentindo, porque todo o procedimento ele gera um incômodo, uma unha, tudo, né? Porque não é nosso. Então, assim, a gente tem a fase de adaptação. Mas elas querem colocar no dia do casamento. Então a gente aconselha a fazer. Até essa questão dos postiços no dia do casamento é complicado também. Por isso sente aquela diferença, aquela cola. Eu acho totalmente incômodo. Pode ser estar com um toldo dentro do olho, né? Fica bonito, mas fica estranho. Fica estranho. Eu não gosto. Bom, fala para o pessoal de casa, quem quiser fazer os cursos, como faz, aonde entra, enfim, tudo que abrange aí o ramo da beleza. Exatamente. Se você se interessou pelo meu curso de extensão de cílios, sobrancelha, ou não ganha, não fatura acima de 10 mil reais, a promessa de todos os meus cursos, o que eu ofereço é essas estratégias para você faturar alto na área da beleza, deixar de ser uma renda extra e ser sim uma profissão, porque ela é muito rentável com toda certeza. Seja você manicure, depiladora e qualquer departamento que você seja da área da beleza. É possível sim. E o nome da escola aparecendo aqui, Instagram da Kívia também para vocês de casa. E com certeza mais transformações incríveis da Kívia. Interessante você gravar lá no seu estúdio e mandar aqui pra gente, porque é um outro know-how, é um outro ambiente. E assim, cada um tem a sua técnica exclusiva. Só que a maioria faz a mesma coisa, você tem as suas... as pessoas não se inventam, pega aquilo lá, aquele molde que deu certo para uma profissional e faz aquilo lá e depois já se frustra, né? A gente tem que pensar em melhorar, né, tanto o nosso trabalho quanto a nossa rentabilidade, ver mais coisas. Então é isso que eu ensino, ajuda elas a pensarem no que elas podem fazer para estar melhorando e aumentando as estratégias de trabalho delas. Até porque você montar uma empresa, você tem que consolidar ela e acabou. Não é só montar e, né, tem que fidelizar realmente o cliente. É o principal. Até a concorrência é grande. Obrigada, Kívia. Obrigada. Eu agradecer a sua presença no programa. Agora eu quero convidar você, pessoal de casa, para assistir o quadro Diva das Noivas, com Marta Serbochini, uma estilista maravilhosa. Roda a vinheta.
Such a simple word, just do. It's harder when it's you. Try to find a solution. Through such a simple fact, it's true. It's harder when it's you. Try to find a solution. Watch myself try to drink it away. Turn the volume up, can't hear myself say I'm out of touch. I'm out of touch. I'm out of sync with you. I'm out of touch. I'm out of sync with you. E com a palavra desse espetáculo maravilhoso, claro que o diretor Jansen, super bem-vindo. Na verdade, obrigada por ter recebido o programa aqui nessa peça maravilhosa. O que te inspirou a fazer essa peça e o que você acha que traz para os dias de hoje? Já que tem tanta coisa, tanto problema, tanta orgia, né? Enfim, já existia naquela época, mas por que trazer isso para o atual? Legal, eu queria só, antes de mais nada, agradecer ao teu público, agradecer a presença de vocês aqui na nossa peça, muito obrigado. Nelson Rodrigues, ele nunca foi tão atual, o Nelson Rodrigues nunca foi tão necessário nesses dias, nesses tempos de cão que nós vivemos. Então o Nelson na verdade foi uma possibilidade da gente conseguir mostrar quem é o ser humano Nelson Rodrigues, porque as pessoas conhecem as peças do Nelson, mas nesse espetáculo Nelson Eterno Retorno, que a gente vai viajar o Brasil todo, vamos viajar o Brasil todo com essa peça. Esse espetáculo, ele conta o quê? Ele conta como é que o jornalista investigativo se tornou o maior dramaturgo do Brasil, como é que foi a trajetória da vida dele. E isso é inédito. As pessoas não conhecem Nelson Rodrigues, conhecem as peças do Nelson, mas o que a gente relata é a própria vida, é uma biografia não autorizada de um pornográfico apaixonado. E a gente está aqui com o Nelson Eterno Retorno e é um presente a presença aqui do teu programa. Muito obrigado, porque hoje foi um dia incrível. Vocês viram a vibração que estava na plateia? E isso é Nelson Rodrigues. Ou seja, ele não morre nunca. É um verdadeiro imortal, né? No sentido mais literal da palavra. Porque quando você deixa um legado, quando você deixa algo para as futuras gerações, você não morre, ainda que você não esteja por aqui, né?
E é isso. Então assistam aí na sua cidade, Nelson, Eterno Retorno, 2023, nos aguardem. Bom, é válido ressaltar que a peça traz o cotidiano dele, que ele é um ser humano, ele também tem falha, teve falhas, como todos nós. Lógico. Então assim, não é só a crítica, é realmente verídico. O que aconteceu hoje aqui nesse espetáculo é o que ele fez da vida dele, é o que ele foi. E assim, tanto para incentivar e também para falar pro pessoal de casa, né? Que não façam o que ele fez, né? Não, na loucuras. verdade, assim, o Nelson, ele tinha o poder de expor a hipocrisia social. As pessoas, antigamente, né, meio que camuflavam certas coisas. E o Nelson, essa expressão sair do armário, né? Fala assim, você tá traindo sim a mulher do outro. O Nelson, ele botou pra fora. Ele simplesmente tinha esse dom de enxergar pelo buraco da fechadura a vida privada de todos e narrar isso em seus textos, em suas crônicas, em suas peças, né? Mas o que você estava falando é muito interessante também sobre a questão de ser um espetáculo onde a gente fala muito do que? A gente fala de algo atual, é muito atual. E imagina, o Nelson morreu em 1980, pessoas de 80, até hoje, olha como é que é atual. Outra coisa que ela falou sobre a coisa da realidade, do realismo, a gente mostra a relação dele com a filha, que ela tinha síndrome de Down, surda, muda, e para eles poderem se relacionar, eles criaram um dialeto próprio. E é bonito, né? Comovente essa relação com a filha, Daniela. Ele tem até um livro que chama A Menina Sem Estrela, escrita por ele mesmo, que conta um pouco da história da Daniela. E ela aparece aqui na nossa peça também. É isso. Bom, quero muito agradecer e, claro, daqui a pouquinho, pessoas incríveis, nós vamos conversar com todos os atores, eles vão contar um pouquinho desse desafio, como que foi fazer o personagem e o que representa o Nelson na vida deles. Obrigada. Muito obrigado. E eu acho que o Nelson... tem uma coisa muito importante também. Essa peça é uma peça que a gente já encena há 3 anos, tem todo um processo, né? Ela foi amadurecendo e ela vai virar uma minissérie para televisão. Por quê? Porque essa história tem que chegar no máximo de pessoas, né? E fica aqui o nosso agradecimento. Muito obrigado pela tua presença, do teu programa, pessoal de casa. Assistam Nelson, Eterno Retorno. E agora com o querido ator Jorge Mesquita. Gente, olha que privilégio. Ele que fez o Nelson, vai contar pra gente como foi esse desafio, por que o Nelson, enfim, eu sempre falo que o ator ele tem que interpretar qualquer personagem. Sim. Com o Nelson, que é um privilégio, é diferente, fala a verdade. Boa noite, bem-vindo, tudo bem? Boa noite, muito obrigado pela entrevista. A gente realmente aceitou esse desafio de contar a história do Nelson de uma forma que pouca gente conhece. Nelson é sempre conhecido como um pornográfico apaixonado, com histórias mais fortes, né? E na verdade Nelson sempre foi um cara muito sensível com a humanidade, sempre foi um questionador da hipocrisia da sociedade. E tem uma frase que a Fernanda Montenegro fala que eu gosto muito: Nelson é necessário. Então por isso, né, decidimos trazer Nelson com a vida e a obra dele. Bom, interessante essa sua visão, e na verdade é verdade, porque as pessoas só levam pelo lado crítico. Porque ele era mulherengo, porque tem pornografia, enfim, mas a gente não pode julgar. Foi o Nelson de verdade, ele também é amado por Deus e realmente deixou esse legado pra gente refletir e entender o ser humano que ele era. Exato. Nelson é considerado o odiado, né? Porque ele era um conservador, porém foi perseguido e censurado pela direita. Então assim, ele nem cabia na esquerda e nem cabia na direita, né? Não era a terceira via. Então, ele
seria quase uma terceira via hoje, né? E tinha uma frase que ele sempre falava, que toda unanimidade é burra. Então, ele não aceitava aquilo que era estabelecido pelos lados ou ideologias. Ou pela sociedade. Ele era um questionador, né? Então, quando a gente fala sobre Viúva Porém Honesta, por exemplo, eu gosto muito de exemplificar, é justamente Nelson questionando por que uma viúva não pode se casar depois de viúva. Então, quando a história é contada, na época, era um absurdo. Como assim? Uma viúva não pode casar? Então era um absurdo. E ao longo do tempo, Nelson continuou com esse estigma. E na peça Nelson, Eterno Retorno, a gente vem trazendo um pouco mais da história dele, sobre a relação dele, em como ele criava as histórias, toda a vida sofrida que ele teve, né? Então, quando se fala das tragédias cariocas, né, o Nelson viveu as próprias tragédias, né? Perdeu um irmão diante dos próprios olhos, como a gente fala na peça. Teve a própria uma filha também. Exatamente, uma filha fora do casamento, que nasceu cega, surda, muda, acho que cega e surda, com síndrome de Down. Então, assim, muito difícil. E ele tinha uma verdadeira paixão, porque ele acreditava que a pureza dela era o que ainda preservava a nossa essência humana, né? Porque o ser humano acaba sendo contaminado ao longo da vida, né? Pelo medo, por se defender, por N coisas. Então, Nelson é essa poesia, né? Bom, gostei muito, quero muito agradecer. E claro, daqui a pouquinho, mais atores incríveis aqui para você de casa. Obrigada. Eu que fico muito feliz por essa mulher virtuosa que vir aqui entrevistar a gente, falar um pouco sobre Nelson. É uma honra, muito sucesso para você e até breve. Bom, e a gente sonhando, tá? Com ele lá no SBT, hein, gente? Dá pra fazer aí um galã de novela maravilhoso. Aí, tô Silvio, impactada, hein? Tô impactada, contigo, hein, Silvio? Olha aí. Na verdade, a Iris, né? Ela que comanda a as Iris, novelas. é verdade. Uma Mas o grande Silvio também bate dramaturga. martelo. Grande dramaturga, tenho amigos até que fazem novela. O próprio Eric Surita tá aí hoje, né? Fez algumas novelas lá. A Liz Cortez ia chegar aí agora também. Dani Pascoal gravou recente com a gente, uma outra atriz que tava com carinha de anjo. Então, assim, a gente conhece o pessoal. E agora pode chamar também o elenco do Nelson aí, que são ótimos atores. Com certeza. Obrigada, Obrigado, viu? tudo de bom. Oi gente, meu nome é Mariana Almeida, tenho 26 anos, fui presenteada com esse elenco em poder fazer a Maria Zapata e a Helena, duas personagens incríveis, extremamente viscerais, e com o Nelson eu aprendi a ser o máximo possível de mim mesma. Olá, eu sou Marcelo Frias, eu tenho 40 anos, sou mais um ator aqui da peça Nelson, Eterno Retorno. E o Nelson Rodrigues, a gente vem trabalhando durante todo esse ano. Eu tô na Confraria de Elefantes, que tá com esse projeto aí desde 2015. E o Nelson, pra mim, ele representa a reflexão, que ele escancara a hipocrisia da sociedade e faz a gente pensar no certo, no errado, nas subjetividades, e a reflexão faz a gente pensar melhor, e pensando melhor faz a gente ter uma vida melhor, né? De acordo com o que a gente vai agir. É por aí. Muito obrigado e assistam. E agora com a querida atriz Alexandra, ela que fez a filha do Nelson, gente. Surreal a sua interpretação, fiz questão de entrevistá-la porque aquela cena na cadeira de roda dá pra impactar muita coisa, dá pra gente refletir realmente quem era o Nelson, esses paradigmas, né, enfim, que ele era mulherengo, que ele era pornô, enfim, N coisas, mas assim, só quem tava dentro dele pra entender o que ele vivia naquela época, e aquela filha maravilhosa, ele tinha um carinho enorme por ela, e assim, não é porque ela era diferenciada, né, especial, que não é válido ressaltar aqui. Você fez brilhantemente, sem conhecê-la. Fala pra gente como foi esse desafio, o laboratório, em quem você se inspirou para interpretá-la. Muito obrigada, Simone Virtuosa. Bom, enfim, eu me inspirei, quem que eu me inspirei? Eu me inspirei no meu primo que eu tive quando eu era pequena, quando eu era criança, que ele tinha problemas e eu lembrava, tipo, que ele fazia alguns movimentos, assim, então eu lembrei muito dele para poder trazer a Daniela à vida, né? E foi muito importante isso, essa vivência que eu tive com ele na minha infância.
E, Tudo enfim, tem um propósito, né, gente? Exato. E a técnica do Jansen também é muito importante para trazer o corpo mesmo, para trazer a metamorfose para personagem. Então é uma junção de coisas, mas foi muito importante. Eu acho que todas essas coisas, a minha vivência e a técnica, eu acho que isso que fez a personagem acontecer. Bom, e você realmente entrou no personagem, vivenciou isso com alguém da família, é primordial. Eu sempre falo isso, que Deus está em tudo, né? Até nesses paradoxos. E você recém ganhou um bebezinho agora, e mesmo assim encarou esse desafio. Sim, o amor da minha vida, meu filhinho, o Theo, está em casa agora, com 10 meses. Foi incrível, mas é que eu amo o que eu faço e tipo, eu tinha que estar aqui vivendo para poder também trazer mais alegria para ele, para poder estar mais inteira para ele, porque tá no teatro é primordial, assim, é vida. Então não tem nem o que falar, assim. Agora ele é minha razão de viver, assim. É muito, muito bom ser mãe, assim. É a coisa mais incrível e maravilhosa da face da Terra. É surreal o amor que acho que só quem é mãe, não sei se é mãe, só quem é mãe sabe o que é isso. Eu não tenho palavras pra falar. Bom, e você recém-gestante, ganhou o bebezinho agora, consegue entender um pouquinho do Nelson. Porque se você tivesse uma filha como ele, com certeza você ia amá-la. Ah, muito, com certeza. Filho é único. Nossa, nem eu falo, é surreal o amor que você sente por um filho. Filho é o amor mais puro, mais verdadeiro, mais único que existe. Filho é das entranhas mesmo, assim. Não existe um amor maior do que o amor por um filho, assim. Então, não tem, é visceral. Bom, quero muito agradecer mais pessoas incríveis agora para você em casa. Obrigada. Olá, eu sou a Adriana Fiorotti, eu sou atriz. Eu fiz a personagem Aurora aqui na peça do Nelson Eterno Retorno, que foi um grande presente porque a Aurora ela permite eu costurar a peça toda, eu ter muitas nuances. Como atriz é desafiador, porque eu tenho que interpretar de diversas formas diferentes e foi incrível, um grande presente do Jansen, meu diretor. E Nelson, para mim, também é um grande presente, um grande dramaturgo do nosso Brasil, muito importante para o teatro, para a literatura. E ele tem esse olhar que foge da hipocrisia da sociedade, então ele tem um olhar que vai, como ele mesmo fala, pelo buraco da fechadura. Então ele vê a família, as coisas da família, todas as situações, relacionamentos muito de perto, que eu acho lindo isso, sem névoa, sem hipocrisia, e é um presente, é um mergulho na arte, um mergulho no ser humano, poder trabalhar com o Nelson. Gente, para quem acompanhou no programa hoje, olha que demais, a Mirella, que fez a coveira. Gente, surreal isso. Eu fiquei, na verdade, assim, abismada com essa interpretação, porque é tão real, parecia aquela que tinha realmente um espírito ali incorporado em você. Claro que o espírito não incorpora, mas assim, na mente, né, da pessoa. E você vivenciou uma coisa que você já fez na vida real. Sim. Você também já foi viciada, então pra você é tranquilo esse personagem, né? Trazer alguma coisa da sua essência que você vivenciou lá atrás. Simone Virtuosa, é um prazer estar aqui falando com vocês sobre um assunto tão delicado, né? Na verdade não foi fácil, foi bem difícil reviver isso, porque é uma coisa do meu passado que eu realmente queria deixar pra trás, mas o Jansen, nosso diretor, falou: Mirella, a gente tem que colocar isso, porque quem assistir, você pode estar ajudando a mudar a vida de quem está assistindo. Então, pra mim foi muito importante, eu acho que esse é o trabalho do ator, mexer com quem está assistindo a gente de alguma forma e ajudar a mudar a vida de uma forma lindamente grandiosa. Bom, lindamente como ela, no personagem é surreal, porque realmente deteriora a pessoa, né? Quem tem esse vício, enfim, que está em casa assistindo, que já foi viciado, ou que é. Eu costumo dizer que é um propósito de Deus. Ele permitiu você passar por isso, claro que você usou o seu livre-arbítrio, ele não interfere e te resgatou de lá e você hoje é essa atriz linda, maravilhosa e pode falar com propriedade e interpretar com propriedade. Deus é na sua vida. Exatamente, e principalmente a arte salva. A arte me salvou, porque quando eu estava muito perdida, sem saber direito o que fazer, o Jansen, meu diretor, pegou na minha mão e falou assim: vem comigo, deixa a arte te salvar. E hoje eu tô aqui, muito feliz, muito grata. Bom, claro que a gente quer ela no programa, né, para contar um pouquinho dessa trajetória linda, histórias incríveis.
e mais atores incríveis pra você daqui a pouquinho. Obrigada, viu, Mirella? Eu que sou grata, meu amor. Ela é linda, gente. Maravilhosa. Pediu fazer um pouquinho do personagem. O personagem é bem diferente do que eu tô vestindo, mas é coisa meio que... Pode acontecer o suspeito também, tá? É tipo mais ou menos isso. Vem assistir. Próxima temporada, Nelson, Eterno Retorno. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Kelvin Marcenes, eu sou ator e queria agradecer primeiramente a Simone Virtuosa pela oportunidade de estar aqui gravando juntamente com o SBT. Bom, eu no projeto Nelson Eterno Retorno interpreto Zé Cabaleiro, depois eu faço Andorinha, faço o Doutor, Sete Gatinhos, e também faço o médico, né, nas cenas lá do hospital. E Nelson, para mim, representa a verdade sobre o ser humano, sobre as famílias brasileiras, né, sobre a hipocrisia do ser humano, quem o ser humano é de verdade e o quanto nós, né, aqui, agora em 2022, assistindo, né, esse espetáculo, a gente pode ser um ser humano melhor através desse projeto maravilhoso, com direção do Jansen Goulart. E agora, Caroline, olha que privilégio, gente, ela super topou dar uma entrevista pra gente, contar um pouquinho de como foi esse garimpo, na verdade, garimpar mesmo. Ela que é figurinista e maquiadora dos atores, cada um com seu personagem e cada um com a sua roupa também, não foi só uma, né? Tem um personagem ali que trocou, enfim. Como que foi isso pra você? Bom, a ideia era fazer Nelson inspirado não só na trajetória dele, mas fazer algo lúdico, né? Algo que como se fosse um sonho mesmo, tudo que tá dentro da cabeça dele. Nada da década de 80? Não. Então, por isso que tem muita fumaça. Então, quando a gente faz o figurino, a gente também pensa na luz, na fumaça. E eu me inspirei em alguns personagens que eu gosto bastante, do Tim Burton, por exemplo. Bom, e a maquiagem? A maquiagem dos anos 80? A maquiagem a gente quis mostrar as pessoas que estão com a pele branca, que na verdade elas não são reais, então elas estão na mente do Nelson. Se vocês repararem bem, é só a filha do Nelson, a Daniela, e o Nelson, que não tem a pele branca. Então, o restante tem a pele branca. Tudo foi pensado. Vamos entender isso. Por que eles tinham aquela pele branca? Pra lembrar que eles eram porque eles não são reais. Eles são histórias inacabadas do Nelson Rodrigues. Então ele não tem histórias terminadas. Todas são inacabadas, não tem um final. Então é como se fosse um desenho mesmo, uma coisa meio incerta, tudo meio estranho. A ideia era essa. Algumas roupas também que estão manchadas de colorido, a gente que fez, eu fiz com as mãos mesmo, tingi em casa. Olha que demais. Mas foi isso, foi maravilhoso pra mim, Nelson, é incrível, a realização mesmo da minha vida, de verdade. E é interessante porque não precisa gastar muito dinheiro. Não. Onde você encontra essas preciosidades? Brechó. Brechó, tintura em casa. Até porque, né, gente, em loja a gente não vai encontrar isso. Não, muita coisa a gente teve que fazer artesanalmente mesmo, colocar a mão na massa. A gente pegou algumas camisolas de hospitais também, que não tinha mais uso em brechó. Tingimos tudo e foi. A questão é a criatividade, por isso que você tem aí esse know-how enorme pra falar pra gente. E a questão do cabelo também tem que ser da época. Sim, a gente tinha uma ideia, nós recebemos o patrocínio da La Fruta e La Passion, que é uma marca de lingeries e camisolas bem conhecida aqui em São Paulo. Então, a ideia era sempre usar essas roupas finas, casando com o cabelo. Então, por exemplo, a Aurora, ela é perfeita, então ela tem o cabelo arrumadinho, a Daniela também, ela é viva, né? Mas os outros não, é algo meio bagunçado. A Mirella, ela faz 2 papéis, então teve que mudar também o cabelo solto, preso, porque isso tem a ver com o personagem também. Bom, muito feliz com toda essa gama de informações. Aprendi muito com você hoje. Obrigada. E claro, convidá-la para ir no programa, né, gente? Eu vou, gente, me chama. De várias peças que não é só essa que você faz. Não, eu fiz Hierofania também. E nós fizemos o DVD do Hariel, a parte teatral. Eu também fiz a maquiagem figurino da parte teatral do MC Hariel. Com a confraria. Com certeza. Obrigada. Novo tempo, apesar dos perigos, da força mais bruta, da noite que assusta, estamos na luta. E
agora recebendo no programa, gente, surreal aqui nos bastidores, conversei um pouquinho com ele. Eu estou falando do Maron, ele que é proprietário dessa casa maravilhosa, vindo de outro país. Conta pra gente como que é isso, como que é o rock na sua vida e aceitar esse desafio também na sua casa aqui em São Paulo, essa história tão diferenciada do Nelson. Tem que trazer algumas coisas para São Paulo. A gente tem carência para trazer alguns teatro, gente do bem, que ela traz a cultura brasileira, uma história que vem de anos atrás para trazer para o Brasil. Falando do rock, a casa foi criada para o rock. A gente precisa mostrar para tantas pessoas que está crescendo pela juventude, pela história do rock. O rock traz algumas coisas alegre, viva e boa. Então, trouxe ideia para o bar, misturando a teatro e o rock. Então, o rock hoje faz um espetáculo, vamos lá dizer, um espetáculo. Como que a gente está falando do teatro do Nelson Rodrigues, acho que a vida dele foi uma história para tantos brasileiros. Fiz uma história que trocou várias mentalidades que a gente estava preso dentro dela. Então o cara foi um espetáculo na vida dos brasileiros. Isso que Bom, falo. e por falar em Brasil, quero falar do seu país. Como que foi para você esse desafio? Lá no seu país existe o rock também? Não. Se bem que eu brinquei com ele aqui, que ele é de outro país, gente, falando um pouquinho de Jesus, que a gente sempre fala de Jesus no programa. Perguntei se ele era judeu. Não, né? Eu sou cristão. Então, no Líbano, como que é o libanês, então no Líbano existe a forte religião que traz a cristianismo para o mundo inteiro. A gente não esquece, Líbano, ele é um país onde a primeira milagre aconteceu por Jesus, onde que ele transferiu o vinho e o pão. Então eu trouxe um pouquinho de vinho para o Brasil para transferir um bar de rock, um pouquinho de álcool que o povo que procura. Então tudo é uma lembrança na vida. Bom, é válido ressaltar que você como cristão realmente prega Jesus, realmente tem a sua vida no rock, é o que você adora, e abraçar esse E lembrando que aqui a casa aqui não toca só rock, toca blues, jazz, pop rock. Então no carência de vários bares, a história ela começa por rock. A história deles como que começou pelas primeiras músicas de rock, que era o C.C. Hyder, a palavra. Então ela começou por blues. Aí seguindo várias bandas que elas começaram, eles mudaram essa história hoje que a gente escuta o rock. Infelizmente o rock hoje, anos 70, 80, 90, são os melhores. Espero que daqui a pouco também aparecer umas bandas boas. Bom, você me fez lembrar uma coisa interessante. Os anos 80, realmente concordo com você, foram as melhores músicas. Graças a Deus que a gente tem acesso até hoje. Lá no seu país você tinha esse acesso ou você já estava aqui no Brasil com o Dom Marum? Tinha. No Líbano, acho que o rock espalhou no mundo inteiro naquela época. Tinha, por exemplo, o Renato Russo lá, não? Renato Russo, porque ele é brasileiro. Então músicas conhecidas lá fora, como escutava ela, é um lounge. Lounge brasileiro também ele espalhava em vários bares, onde que chamava Sunset. Então eles colocavam mais que a praia. Como que Líbano é um país de praia, então do almoço até o jantar, então eles colocam música popular brasileira. Ela espalhava. Bom, fala pra gente um pouquinho da casa aqui na Moca, esse bairro tradicionalíssimo. Gente, surreal o que acontece aqui, muita gente maravilhosa, tanto pessoas dessa nova geração e também dos anos 80, né? Porque traz isso. Traz isso. Falando do Dom Marum ele traz uma cultura do rock, onde que tem as comidas libanesas e as comidas australianas. Então praticamente a casa oferece um cardápio bem enorme, variado entre as comidas de boteco e comida libanesa e comida australiana. A gente abre de segunda até segunda, horário começando meio-dia até último cliente. A gente foca isso porque a história do pub ele foi criado uma história como os ingleses. O pub chamava Public Urban Beer, onde o público urbanos eles se juntam para eles tomar uma cerveja. Então praticamente a gente não esquece que tem variedade de cerveja aqui enorme também, de chopp. A casa oferece chopp artesanal feito em casa também.
E a gente sempre foca em bandas das melhores que tocam aqui, de quinta-feira até sábado. São as bandas do rock e quarta-feira a gente traz aqui o blues, o jazz. Bom, gostei muito da decoração, da temática do espaço. Para quem vai vir aqui vai conhecer com certeza. Obrigada. Obrigado a vocês, bem-vindo sempre. Com certeza estaremos Obrigado. aqui sempre. Sim, bem-vindo. Obrigado. E com a palavra, o nosso cientista alimentar, Thiago Rocha, vai contar um pouquinho tudo sobre coceira, alergia, a famosa sarna, como eu falei no início do programa. Roda a vinheta. Olá, espero que você esteja muito bem. Prazer, sou Thiago Rocha, cientista na área da alimentação, sou biólogo. Hoje eu vou falar de uma doença muito comum, que é a sarna. Me propus a colocar vídeos nesse sentido, porque não adianta só fazer um vídeo que viraliza, eu preciso fazer um vídeo também que ajude as pessoas. A sarna ou a escabiose é uma doença provocada por um tipo de ácaro. Ácaro a casa inteira tem, então, mas em algum momento a tua imunidade pode baixar, ou esse tipo de ácaro está fazendo parte do meio que você vive. Geralmente a sarna vai afetar 2 a 3 pessoas na própria casa, então não é uma coisa que você fica aí sozinho. E o tratamento natural que eu vou passar serve para sarna, para piolho, serve para outros tipos de parasitas, enfim, você pode estar melhorando bastante, tá bom? O ciclo da sarna é 21 dias, então se às vezes você não sabe se está com sarna ou não, a velocidade de movimentação desse ácaro é muito pequena. Ele vai fazer aí uma espécie de túnel na tua pele, pequenos túneis, e aí vai implantar os seus ovos ali, e o corpo vai gerar um certo tipo de inflamação, você vai arranhando, algumas bactérias vão se alojar nessa arranhadura, e aí vai gerar outros processos inflamatórios. Tem casos muito graves de sarna, tá? Tem bastante estudo relacionado ao benzoato de benzila, bastante estudo. Tem algumas pessoas que são alérgicas a essa substância, mas a maioria dos estudos mostra que até 12 horas isso resolve. Então você pode conversar com o seu médico, por exemplo, ou ir na própria farmácia comprar um sabonete à base dessa substância, já vai estar ajudando bastante. Às vezes não funciona, por isso eu vou te passar alguns tratamentos naturais que ajudam muito. Só por curiosidade, esses remédios para sarna geralmente são paraparasitas, né? Paraparasitas. E uma curiosidade interessante é que a ivermectina é o antiparasitário. Então, aquele remédio que se usava para coronavírus, enfim, que se testou, que se estudou para isso, não deixava de ser para a escabiose ou a sarna. Então, quem tomou aí para a Covid-19 a ivermectina tomou um remédio para sarna, tá bom? Vou te passar um tratamento natural, primeiro para você tomar todo santo dia durante esse ciclo aí de tratamento, você tem que estar fazendo aí. Lembrando que o tratamento para sarna natural precisa ser feito depois do ciclo, mais 7 dias. Então você vai dar um tempo aí, eu já vou te explicar direitinho. Você vai pegar uma planta chamada mil e ramas, chapéu de couro e bardana. Vai colocar uma colher de cada em meio litro de água, vai ferver, vai coar e tomar os goles durante o dia. Você pode estar aplicando no local a própolis ou tomando aí 40 gotas 2 vezes ao dia de própolis verde, vai te ajudar bastante também. Se você quiser ir mais a fundo, já existe um remédio natural chamado bálsamo do Peru, tá? Ele é um bálsamo riquíssimo em benzoato de benzila, então é muito importante, tá bom? Então terminou o tratamentinho aí de 10 a 15 dias, você volta a fazer mais 7 dias desse tratamento. Geralmente, como eu falei, uma pessoa infectada vai estar, não é só sozinha na casa, vai ter mais gente infectada. Então para sarda, são esses chás, você pode voltar ao vídeo, acredito que vai te ajudar bastante nessa coceira que você está tendo. Um detalhe interessante, você precisa lavar todos os cômodos da casa com água quente aí, né? E tem mais um episódio dos Missionários Kids. Roda a vinheta. E agora estamos chegando com os missionários da Paz Kids para vocês de casa. Vamos acompanhar juntos?
domingo temos um novo episódio no YouTube. Se inscreva em nosso canal. E aí, Marta? O que o médico falou? Como o Lázaro está? Ele está muito mal, Maria. O médico falou que já não pode fazer mais nada para ajudá-lo. Vamos chamar o Mestre Jesus, então. Eu não quero incomodar o mestre, Maria. Ele é nosso amigo. E amigo de Lázaro também. Já curou tantas pessoas. Eu acho que ele não vai se importar de curar um amigo. Você tem razão, Maria. Ele nos ama e ama Lázaro também. Mande alguém chamar o mestre. Eu vou ficar aqui cuidando do Lázaro. Mestre, aquele que o senhor ama está doente. Essa morte é para glorificar a Deus. Assim o Filho de Deus será glorificado por meio dela. Mesmo Lázaro e suas irmãs sendo amigos de Jesus, ele ainda ficou onde estava mais 2 dias antes de ir se encontrar com eles. Depois que passaram os 2 dias, Jesus foi até Betânia para encontrar Lázaro e suas irmãs. Ele teve que fazer uma viagem de 2 dias para isso. Quando Jesus finalmente chegou, Lázaro já tinha morrido há 4 dias. Várias pessoas estavam indo na casa de Marta e Maria para consolá-las, e quando viram Jesus chegando, foram logo avisar para elas. Marta, Maria, o mestre já chegou, ele tá lá na entrada da cidade. Eu vou até ele. Mestre, se você estivesse aqui antes, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que tudo que você pedir para Deus agora, Ele lhe dará. Seu irmão vai voltar à vida. Ele vai ressuscitar. Quando Jesus falou isso, Marta pensou que ele estava falando da vida eterna no céu. Mestre, eu sei que ele vai reviver no céu. Eu sou a ressurreição e a vida. E mesmo quem morra, crendo em mim, viverá. E quem viver, crendo em mim, não morrerá. Você crê nisso? Claro que sim, Jesus, porque eu creio que você é o Filho de Deus. Jesus falou para Marta chamar Maria, e ela foi e chamou a irmã. Maria, o mestre chegou, ele está te esperando. Mesmo triste com a morte do irmão, Maria se apressou e foi ver o que Jesus queria. Algumas pessoas que estavam na casa consolando as duas pela perda seguiram Maria, achando que ela estava indo no túmulo do irmão para chorar. Todos estão em frente ao túmulo de Lázaro, que era uma caverna com uma grande pedra na frente. Enquanto Jesus falava com Maria, as pessoas tinham vindo com ela, o criticavam. Nossa, eu ouvi falar que esse tal de Jesus pode curar pessoas, mas ele não cura nenhum amigo dele. O que essas pessoas não sabiam é que Jesus não tinha vindo antes porque ele queria que o milagre fosse maior. Tirem a pedra. Não, mestre. Meu irmão já está com mau cheiro. Se tirarmos a pedra, todos irão sentir. Marta, eu não disse a você se cresce, ele ressuscitaria? Nós vamos tirar a pedra, vamos? Já era estranho o suficiente Jesus ter pedido para tirar a pedra. Mas o que ele disse depois foi ainda mais estranho. Lázaro, venha para fora. Você pode estar pensando, como assim? O cara tá morto, Jesus. Como assim o Senhor está pedindo para ele sair do túmulo dele? Mas Jesus é Jesus e ele tem todo o poder. Alguém mais tá vendo Lázaro em pé ou sou só eu? Eu não acredito que ele ressuscitou. Lázaro! Ai, eu acho que eu não tô me sentindo muito bem vendo Lázaro assim. Lázaro estava todo enfaixado, porque era assim que eles enterravam as pessoas antigamente. Talvez eu desmaiasse também. Sim, nosso Jesus tem poder até para ressuscitar morto. Afinal, não tem nada que ele não possa fazer. Depois que Lázaro ressuscitou, muitos começaram a seguir e a crer em Jesus. Oi, crianças, tudo bem? Olha só que episódio top, não é verdade? É tão maravilhoso como Jesus nos ressuscita.
Que maravilhoso! Então, quero saber se vocês estavam prestando atenção. Eu sei que estavam. Vamos lá para a primeira pergunta do nosso quiz. E a primeira pergunta é: quem foi que Jesus ressuscitou? 1, Maria. 2, Marta. 3, Lázaro. Ou 4, João. Vamos lá. E se você falou 2, Marta, não está certo. Se falou o Lázaro, acertou! Parabéns! Vamos lá então para a segunda pergunta, que é: por quantos dias o Lázaro estava morto? 1 dia. 2 dias. 3 dias. Ou 4 dias. Vamos lá! Se você falou 4, que foi 4 dias, parabéns! Você acertou! Você é muito inteligente, parabéns! E a pergunta número 3: como se chamavam as duas irmãs do Lázaro? 1, Maria e Madalena. 2, Maria e Marta. 3, Marta e Madalena. 4, Lazarina e Lili. Vamos lá? E se você falou 2, Maria e Marta, parabéns! Você acertou! Eu quero saber de você, se você precisa de uma ressurreição. Sabe que todos nós temos pecado e nós temos nos afastado do Pai. E isso nos traz morte eterna. Mas Jesus pode ressuscitar você também. Você sabia disso? Se você entregou sua vida para Jesus, então você já foi ressuscitado com Deus. Mas se você ainda não entregou sua vida para Jesus, você pode fazer agora mesmo comigo. Vamos fazer? Vamos orar juntos? Vamos lá, você repete comigo. Querido Jesus, eu te agradeço que o Senhor morreu por mim e me perdoou de todos os meus pecados. Eu entrego a minha vida para o Senhor e peço que o Senhor realmente venha e me perdoe e me lave de todo pecado. Eu te recebo como meu Senhor e como meu Salvador. E eu realmente entrego os meus desejos, tudo que eu quero, para o Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém! Amém! Agora você que orou essa oração, você consegue conhecer o seu Pai do céu intimamente. Que maravilha, não é verdade? E você conhece Jesus e você também consegue ter intimidade com o Espírito Santo. É a coisa melhor deste mundo. É a coisa melhor da nossa vida. E você tem a vida eterna. Então, quando o seu corpo for morrer, você nunca vai morrer. Quer ver? Eu vou falar agora o versículo do dia, que é, vamos lá, João 11:25, que fala: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Que demais, não é verdade? Então um dia, naquele dia que você for bem velhinho e o seu corpo for morrer, você vai para o céu. Que demais! Vamos falar mais uma vez. Dessa vez repita após mim, tá bom? Vamos lá. João 11:25. Vai aí. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia, glória a Deus. E agora o nosso ponto principal de hoje. Vamos lá. Quando Jesus nos ressuscita, Ele nos dá a vida eterna. Mais uma vez, quando Jesus nos ressuscita,
Ele nos dá a vida eterna. Parabéns, parabéns, gente. Que dia incrível, você que dedicou, entregou a sua vida para Jesus. Você tem a vida eterna. Amo vocês, um beijão no coração. Até semana que vem. E essa foi a impactante história de Lázaro. Eu sou suspeita para falar, adoro os Missionários Kids e tenho certeza que você é de casa também. O programa está chegando ao fim. Quero muito agradecer a sua audiência e, claro, querendo Deus, na próxima semana estarei aqui com certeza com você de casa. Grande beijo, até lá!